nós vamos começar o período imperial brasileiro. Mas para isso, nós precisamos relembrar o processo de independência do Brasil para podermos construir o Estado imperial. Bom, vocês lembram que a corte portuguesa veio para cá para o Brasil, fugida das tropas de Napoleão. E a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram aqui no Brasil, que o Dom João fez, foi assinar a abertura dos portos brasileiros para as nações amigas. Gente, na prática, o que isso significava? A quebra do pacto colonial. Então, o Brasil, a partir daquele momento, está negociando diretamente com outros países, sem precisar pagar impostos para Portugal. Até porque a corte portuguesa encontrava-se no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, naquele momento, estava com uma importância maior do que a própria capital, Lisboa. O Rio de Janeiro era a sede da corte portuguesa. Bom, o Dom João fez diversas melhorias aqui no Brasil. O Brasil teve um crescimento, um desenvolvimento muito grande durante a sua estadia aqui. Porém, em 1821, o Dom João teve que voltar para Portugal para assinar uma constituição liberal, né, feita pelas Cortes de Lisboa, que queriam limitar os seus poderes. O Dom João, então, volta para Portugal, mas deixa Dom Pedro aqui no Brasil. E o Dom Pedro ficou aqui no Brasil para ajudar o pai. Caso as cortes limitassem demais os poderes do pai e acabasse com o absolutismo real, o Dom Pedro proclamaria a independência e Portugal ficaria sem sua principal colônia economicamente. Porém, o Dom Pedro acabou se afastando de Portugal, se afastando do acordo com o pai dele, devido às exigências das cortes de Lisboa, que ele voltasse para Portugal ou seria preso. A elite rural brasileira, né, comandada aí basicamente pelo José Bonifácio, começa a apresentar proposta de um império, né, de um governo para Dom Pedro, de um processo de independência para Dom Pedro. E o Dom Pedro vai gostando daquela situação. O que vai acontecer, gente, é que quando as cortes de Lisboa exigem a volta dele para Portugal, ou ele seria algemado, ele resolve proclamar a independência no dia 7 de setembro de 1822. E aí é muito interessante vocês observarem esse quadro que é do Pedro Américo, né? Como a população aqui não está entendendo o que está acontecendo, ele deixa bem claro. Isso daqui nós sabemos que não aconteceu, que ele não estava acompanhado com sua tropa e ele não estava fardado, montado no seu cavalo. Isso é a visão do autor, um ato heróico do autor. Bom, agora nós vamos ver como foi a construção do Império, como foi a construção do primeiro reinado aqui no Brasil. O processo de independência do Brasil, nós vamos verificar que vão favorecer basicamente as elites rurais, porque elas vão manter seus privilégios. Que privilégios eram esses? Agroexportação e trabalho escravo. E vão beneficiar também a Inglaterra, que, com o reconhecimento da independência do Brasil, continua colocando seus produtos aqui dentro. Mas esse processo não foi tão simples assim, nós vamos ver. Bom, os partidos políticos, né, vão mudar de opinião. Vocês viram que antes da independência, quando eles se formaram, cada grupo desse pensava de uma maneira, e agora, com o Brasil independente, eles vão pensar de outra maneira. Então é interessante a gente ver que o Partido Português, que era formado por grandes comerciantes, né, que estavam interessados na manutenção dos seus privilégios, ou seja, em transportar produtos, né, em ter aí um privilégio no comércio brasileiro, membros da administração pública e do alto escalão do Exército que vão ficar aqui no Brasil, eles passam a defender o absolutismo real. Esses caras eram portugueses, e Dom Pedro também era português. Então é importante que todos os poderes ficassem na mão de um português, no caso Dom Pedro. Então eles vão defender o absolutismo real, que era também o que Dom Pedro defendia e era simpático. Bom, o Partido Brasileiro continua dividido em duas alas. A ala conservadora, formada basicamente pela elite rural e liderada pelo José Bonifácio, eles vão passar a defender o federalismo. O que é isso? É uma
liberdade política e econômica política das províncias, ou seja, o Dom Pedro não poderia intervir numa lei dentro da província. Seria basicamente isso. E a ala liberal radical, que vai tentar aumentar a participação dos cidadãos na vida política e vai defender a República, mesmo sabendo que isso era difícil de acontecer no Brasil. Bom, o Dom Pedro, gente, precisava elaborar uma Constituição. E, na verdade, todo mundo sabe que essa Constituição tem que ser elaborada por uma Assembleia Constituinte. É bem verdade que algumas províncias aqui do Brasil, né, como Bahia, Piauí, Pará e a própria Cisplatina, que era o Uruguai, não aceitaram a independência do Brasil. E nesses lugares ocorreram pequenas revoltas. As cortes de Lisboa tentaram manter essas províncias ligadas a Lisboa, mas não conseguiram. Né? O Dom Pedro conseguiu manter a integração territorial do Brasil. Então é um erro a gente ficar falando que não houve guerra pela independência. Houve. Não houve foi um combate direto com Portugal, mas algumas províncias se rebelaram, né, se disseram fiéis a Lisboa, e Dom Pedro conseguiu mantê-las, né, integradas ao Brasil. Bom, com a eleição programada para a formação de uma Assembleia Constituinte, em 1823, vai ser dado início ao projeto constitucional aqui no Brasil. Quem vai liderar a Assembleia Constituinte é Antônio Carlos de Andrada, o irmão do José Bonifácio, que foi o patriarca da nossa independência, que era muito ligado aí ao Dom Pedro, né? E ele vai ser, então, responsável pelo texto final desse projeto. O texto apresentou um alto grau de xenofobismo, principalmente em relação aos portugueses. Então, Dom Pedro estava sabendo do que estava sendo colocado ali. Ele não teria direito ao veto, ou seja, quando a Assembleia votasse uma lei, ele não poderia vetá-la. Indissolubilidade do parlamento. O que isso quer dizer? Que Dom Pedro não poderia fechar a Assembleia, ou seja, dissolver a Assembleia, sendo que em toda a Europa isso era normal acontecer. E o que irritou muito Dom Pedro foi a questão do exército, que seria comandado pelo Senado e não por ele. Então, o Dom Pedro queria comandar, ele achava um absurdo um rei não comandar o seu exército. Bom, essa Constituição previa o voto censitário indireto. Censitário a partir de quê? Da produção de mandioca, gente. Então era o seguinte, quem produzisse 150 alqueires de mandioca era considerado eleitor. Quem produzisse 300 alqueires de mandioca era considerado, poderia ser candidato a deputado. E 600 alqueires de mandioca poderia ser candidato ao Senado. Por isso ela foi apelidada de Projeto da Mandioca. Bom, o Dom Pedro, sabendo desse texto, começou a se aproximar ao Partido Português, que defendia o quê? O absolutismo. O Dom Pedro, gente, havia aberto os trabalhos constituintes, afirmando que esperava uma Constituição digna do Brasil e de um imperador. Ele sabia da importância que foi a independência do Brasil. E ele queria agora uma Constituição do tamanho dessa importância. Dom Pedro passou a se opor, né, à votação desse projeto. E os irmãos Andrada, então, fizeram oposição, ou seja, romperam com Dom Pedro e passaram a ser oposição ao imperador. Alguns oficiais portugueses que tinham ficado no Brasil começaram a dar apoio ao Dom Pedro, junto com o Partido Português, né? E esses oficiais passaram a ser muito hostilizados. Gente, olha só, isso daqui é uma reconstrução da BCC que diz o seguinte, que essa seria a imagem mais fiel do rosto de Dom Pedro. Tá? Então eles fizeram uma reconstrução a partir do crânio dele. Então é um dado interessante aí para vocês. Bom, David Pamplona começa a noticiar
a relação de Dom Pedro com o Partido Português e com esses membros do exército que estavam aqui no Brasil. Tá? E ele acaba sendo espancado, gente, até a morte. Ele morreu devido a esse espancamento. O deputado Muniz Tavares havia já apresentado um projeto de expulsão de todos os portugueses que foram contra a independência. E esses caras que estavam agora apoiando Dom Pedro tinham que provar que defendiam a independência. E aí, diante desses problemas, da morte do David Pamplona e de esses oficiais provarem que eram a favor da independência do Brasil, a Assembleia resolveu se declarar em Assembleia Permanente até as explicações do imperador. Em 11 de novembro de 1823, que ficou conhecida como Noite da Agonia, Dom Pedro I resolveu, junto com seus militares, cercar a Assembleia, dando ordem de prisão aos deputados. Esse é José Bonifácio e esse Antônio Carlos de Andrada. No dia 12 de novembro, o Dom Pedro invade a Assembleia, rasga o projeto da mandioca e prende os deputados, dissolvendo a Assembleia. E aí, gente, vai começar o quê? O novo projeto, a Carta Outorgada, que vai ser a matéria da nossa próxima aula. Um grande abraço, galera!